E chegou a hora de falar do seu futuro profissional. Dúvidas, desafios e problemas que surgem no dia a dia das empresas. É hora do quadro Sua Carreira. Para muita gente, ir até o RH é sinônimo de resolver problemas. O vale transporte que não caiu, o ticket de refeição que foi extraviado e por aí vai. Mas algumas empresas apostaram em iniciativas para desmistificar esse conceito e, de quebra, estimular o desenvolvimento profissional dos funcionários. A placa indica a direção, mas muita gente ainda fica perdida quando o assunto é RH. Você sabe para que funciona o recursos humanos de uma empresa, além de contratar e demitir? Não, pode me explicar. Para evitar mal-entendidos, esta empresa resolveu estreitar o canal de comunicação entre funcionários e o Departamento de Recursos Humanos. Há 3 anos, criou programas específicos para que eles possam dividir suas dúvidas de como avançar na carreira com quem pode de fato ajudá-los, sem grande exposição, de forma segura. Um dos programas que ajudam a aproximar o Departamento de Recursos Humanos dos colaboradores aqui na empresa é o Jogo Rápido. São encontros que acontecem uma vez por mês, em que 4 funcionários são sorteados para conversar diretamente com a Edna, que é diretora de Recursos Humanos. Edna, o que eles te perguntam nesses encontros? Normalmente eles trazem alguma questão específica, ou sobre carreira, ou sobre alguma atividade que eles estão fazendo, como que eu vejo isso e se eu acho que eles têm espaço para expandir isso de uma outra forma, algum curso que eles queiram fazer, até mudança de área de carreira, enfim, cada um tem uma necessidade. O Gabriel é analista de inteligência de negócios aqui na empresa há 1 ano e meio e no finalzinho do ano passado participou do Jogo Rápido. O que você achou dessa experiência? Achei uma experiência muito interessante porque a gente tem um canal direto com a diretora de RH, onde a gente pode tirar todas as dúvidas relacionadas à carreira, às vezes alguma oportunidade de estudo que aparece, você tem dúvidas sobre que caminho seguir, um curso de pós que você pensa em fazer. Então é bastante interessante porque você se sente muito confortável para tirar todas as suas dúvidas e ter um contato direto com a diretora de RH. Vocês já tiveram alguma oportunidade de medir resultados com essa política de transparência? Sim, na verdade a gente tem uma pesquisa anual de satisfação, inclusive ela está no ar nesse momento, que é o nosso canal de medição. E nós temos uma média de varia entre 85% e 90% do nível de satisfação dos colaboradores. Comparando com as melhores empresas para se trabalhar, a gente está ali no páreo. E para falar sobre como os funcionários podem fazer melhor uso do que é oferecido pelo RH, a gente recebe a vice-presidente da DMRH e da Companhia de Talentos, Maíra Abimurad. Bem-vindo à Conta Corrente, boa noite. Obrigada, Dani, boa noite. Tudo bom, por favor? Maíra, vale transporte, benefícios, contratar, demitir. Qual é a sua definição da função do RH numa empresa? Olha, eu gosto de pensar no RH como a ponte entre os funcionários e a empresa e a organização. E aí, como ponte, não é só um papel de mensageiro, né, que fica levando informação para lá e para cá. É mesmo de pavimentar um caminho para que a empresa encontre, desenvolva e retenha os seus melhores talentos e as pessoas consigam encontrar as respostas que precisam para continuar trabalhando naquela empresa e, de novo, se desenvolver como profissionais. Então, eu gosto desse conceito de ponte. Bom, já que a gente está falando, vou trazer um caso pessoal. Eu trabalhei 5 anos e meio no mercado financeiro na tesouraria de um banco. E muito honestamente lá, a visão que a gente tinha era de que o RH não apitava nada. Era o chefe que determinava seu salário, sua avaliação, seus programas de curso no Brasil e no exterior. Existem alguns segmentos em que o RH é mais forte ou mais fraco? Eu não acho que existem segmentos. O que eu acho que existe é, de algum tempo para cá, de 5, 6 anos para cá, as empresas fortalecendo essas áreas de RH. Por quê? Porque a disputa pelo melhor talento está bem acirrada. Então, empresas que de verdade investem em ter um recursos humanos mais organizado, mais próximo do negócio e da estratégia, saem ganhando. Então, acho que esse é um fator que mudou de tempos para cá. E claro que empresas onde o capital humano, ou seja, o que as pessoas fazem, faz mais diferença do que o dinheiro, do que o capital intensivo, por exemplo, isso sim, empresas como essa normalmente têm RHs mais fortes. Definição do salário, por exemplo, cabe ao RH ou ao chefe? O RH, ele oferece normalmente uma política. Então, ele diz assim, olha, a nossa remuneração vai ser agressiva ou não? A nossa remuneração para um analista vai começar em quanto e terminar em tanto? É a diretriz geral.
Exatamente. E aí o chefe, dentro daquele limite, toma as suas decisões. Plano de carreira, chefe ou RH? Indivíduo. É o funcionário que traça o seu plano de carreira. Agora, a estrutura para ele acontecer, aí sim é do RH. Ele que vai dizer, olha, normalmente um analista, depois de um analista sênior, que caminhos ele tem. E aí o chefe ajuda, os gestores normalmente ajudam nessa tomada de decisão. No caso dos treinamentos, é a mesma coisa? O RH dá a diretriz geral da cultura empresarial, quais são os instrumentos disponíveis e o chefe determina qual funcionário vai e qual curso é mais indicado para cada um? Duas coisas diferentes. Então, quando a gente fala de cultura, quem determina é a alta gestão. Então, é quem está lá, o presidente, o fundador, o dono, é ele quem dá a diretriz de cultura. Agora, em termos de políticas de treinamento e cursos disponíveis, normalmente é misturado. Mas quem determina a política do como a coisa deve acontecer, quem é elegível, quem tem direito, quais cursos para que níveis, quais cursos para que áreas, normalmente é o RH que ajuda a tomar essa decisão. Maíra, a gente já continua essa conversa. Tá bom. Conta Corrente está de volta para falar sobre como fazer o melhor uso das ferramentas oferecidas pelo RH. A gente vai continuar nosso papo. No mercado de trabalho, a gente costuma ter algumas dúvidas e muitas vezes não sabe a quem deve recorrer. Ir ao RH, falar com um colega de trabalho ou direto com o chefe. E a DMRH e a Companhia de Talentos dão algumas dicas para resolver as questões que fazem parte do dia a dia. Uma das horas mais críticas para o trabalhador é pedir um aumento de salário. Mas o ideal é pedir para quem? Nas regras de recursos humanos, vale sempre falar com seu chefe. É ele que deve conversar com o departamento pessoal. E se tiver algum desentendimento com um colega de trabalho? Em primeiro lugar, chame o colega para uma conversa amigável. E se por acaso não resolver a questão, fale sobre o problema com seu gestor na presença do colega. E se o problema for justamente com o gestor? Nesse caso, o recomendável é ir ao RH e conversar a respeito. Em geral, o departamento pessoal não vai dar uma solução sobre o caso, mas um conselho sobre como lidar com a situação. E para quem quer fazer um curso de idiomas ou de pós-graduação, por exemplo, o ideal seria procurar o RH para se informar sobre a política de cursos e conversar com o gestor para saber se é o momento adequado. Vamos voltar a conversar com a Maíra Bimurad. Maíra, falando desse caso do conflito com o gestor, com o chefe, até que ponto é interessante levar esse caso para o RH? Não corre o risco disso parecer uma certa insubordinação, de existir um conflito entre o RH e o chefe e você acaba sendo prejudicado no final da história? Essa é uma dúvida muito pertinente e bastante comum. Eu acho que o interessante é entender como que o RH da empresa de cada um lidou com questões semelhantes. Ou seja, imagina que você está lá tomando um cafezinho e ouve a pessoa do RH falando: porque a Ana me procurou dizendo que brigou com o chefe, que o chefe dela é impossível de lidar e tal. Você pode ter certeza que aquele indivíduo que está representando o RH não vai ter o sigilo necessário para lidar com essa questão. Agora, se você está numa empresa em que você entende que o RH tem essa confidencialidade, respeita a questão que o funcionário traz, aí deve sim é sempre a melhor pessoa para procurar. Por que a melhor pessoa? Porque o colega não pode fazer muita coisa a respeito, a não ser reclamar junto com você ou te dar alguns conselhos. O RH é quem de fato conhece e pode conhecer tanto o chefe, quanto o indivíduo, quanto a área e poder dar um conselho que possa ajudar nessa resolução. Muitas empresas têm atualmente avaliações, pesquisas do ambiente de trabalho, do ambiente profissional. Tem vários nomes, 360 graus, peer review, fale francamente, qualquer coisa do tipo. Até que ponto esses instrumentos de fato funcionam a mudar a percepção que tem a respeito da gestão? Olha, cada vez mais, Doni, esses elementos são levados em consideração, porque todas as áreas de negócio evoluíram tendo métricas. O que são métricas? Números e dados que confirmem ou não uma hipótese ou uma ideia que se tem sobre uma área de negócio. Então, exemplo, a área comercial monta uma estratégia em cima dos clientes onde ela vende melhor, né? Onde o produto é mais aceito. A mesma coisa está começando a acontecer com o RH. O RH precisa de informações para tomar suas melhores decisões. E para isso confia nesses instrumentos que dão informações sobre o time, sobre o clima, sobre satisfação com as políticas de recursos humanos. Enfim, então cada vez mais esses dados são sim utilizados dentro das empresas. Do ponto de vista do empreendedor, de quem tem um pequeno negócio, não tem uma grande corporação com dezenas de funcionários, ele possivelmente não tem um departamento de RH, né? O próprio chefe pega o papel também de RH. É interessante criar um cargo separado, mesmo numa estrutura pequena de empresa? Sempre é interessante. Primeiro pela isenção.
Segundo, que a área de RH também é uma ciência, né? Tem um jeito de fazer, metodologias próprias, que não é qualquer um que consegue ir lá e começar a fazer depois de amanhã. Agora, eu acho que tem um ponto importante que é para o dono da empresa entender assim, o quanto o ser humano, ou seja, o capital humano é chave para o meu negócio. Imagina uma empresa de tecnologia, por exemplo, de desenvolvimento de software. O que uma empresa dessa tem? Pessoas e computadores, que a cada 3 anos ele tem que trocar porque ficam obsoletos. Então, aonde o capital humano for absolutamente crítico para o negócio, aí essas são as empresas que, em primeiro lugar, têm que pensar em criar uma área de RH, ter uma pessoa especializada de RH. E Maíra, na semana passada eu conversei com a Sofia, que também está muito presente aqui no Conta Corrente, às segundas-feiras, sobre a importância do reconhecimento dentro da empresa. Você se lembra? Quais as formas que as companhias encontram para valorizar os bons profissionais? Esse era o tema. E chegou pela nossa central de atendimento ao telespectador uma pergunta sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada. Quem mandou a dúvida foi o Guilherme Ferreira. A pergunta dele é a seguinte: tenho uma pequena empresa e gostaria de premiar alguns funcionários que se destacam com um curso na área de atuação deles. A minha dúvida é se eu mesmo escolho o curso ou deixo a critério deles. Claro que respeitando uma determinada faixa de preço. Qual a melhor saída, Maíra? Então, mais importante do que a faixa de preço, não que isso não seja, a pertinência do curso ou que a pessoa tem a atividade dela dentro da empresa. A gente já deu esse exemplo aqui, então um analista financeiro quer fazer um curso de gastronomia ou de fotografia. Isso tem pouco a ver com o trabalho dele na área de finanças. Então, o mais importante, tem 2 caminhos. Ou ele pode deixar a cargo do funcionário e ele valida isso depois, ele olha e fala, olha, esse é o curso que eu tenho interesse, cabe no bolso e tem a ver com o que eu faço. Ou eles juntos pesquisarem algumas alternativas e aí o funcionário escolher dentro de algumas opções, né? 3 ou 4 alternativas para o funcionário escolher. Agora, é sempre melhor junto, Doni, porque aí também leva em consideração o interesse do funcionário e aí de verdade ele percebe isso como uma política de reconhecimento. Ele valoriza de fato esse retorno da empresa. Exatamente, exatamente. Obrigado, Maíra. E você, também tem alguma dúvida sobre a sua carreira? Será que é o momento certo para mudar de empresa ou até mesmo buscar uma nova área? Quais os setores da economia que devem bombar nos próximos anos? Tem algum problema de relacionamento no seu trabalho, no seu dia a dia e não sabe como resolver? Está querendo mudar de emprego, mas tem dúvidas sobre a quem recorrer ou qual a melhor forma de colocar o currículo no mercado? Aliás, você sabe fazer um currículo detalhado e que vá direto ao ponto? Enfim, dúvida é o que não falta nesse assunto. Então mande a sua pergunta para a gente sobre carreira. A Maíra ou a Sofia estão prontas e apostos aqui para responder toda segunda-feira. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento ao telespectador. O número 4002-2884, custo é de uma ligação local, ou você também pode falar com conta corrente pela internet no endereço falecoaglobonews.com.br. O Conta Corrente fica por aqui. Maíra, valeu pela presença. Obrigada, Doni.